Hum, Então, muito bom dia a todos. Para muitos de nós, este dia começou muito cedo, para outros, começou cedo, mas não tão cedo, não é? E os nossos queridos jovens lá foram participar de um tipo de workshop único e muito especial. Ora bem, hoje nós vamos falar sobre construir uma base comum e vamos ver então que base é esta e como é que nós a construímos e a sua importância. Nós acabámos de ver estas notícias e eu penso que não há nenhum centro no mundo onde não passe o noticiário local e depois internacional, porque isto dá-nos uma ideia do que está a acontecer e por isso situa-nos, não é? Situa a nossa vida de fé. E antes de mais, antes de falar seja lá do que for, é importante que nós possamos realmente ter sempre presente que é importante saber onde é que nós estamos, né? No nosso caso, significa saber e compreender este tempo que nós estamos a viver, que é para não nos perdermos, não perdermos tempo, não nos perdermos, não andarmos confusos, não confundirmos os outros, porque a gente da nossa confusão também confunde os outros. E vamos então ver o que é que o verdadeiro Pai, por exemplo, diz sobre isto. Se não souberem a vossa posição atual, estarão como um navio a fazer uma viagem sem conhecer a sua latitude e longitude. É um navio que anda por aí, não é? Deveis conhecer a vossa atual posição primeiro e depois decidir a direção a seguir. É necessário ter uma direção na nossa vida. E não tendo nós ainda uma relação direta com Deus, porque nós não estamos ainda nesse domínio direto, não é? Quem é que nos pode, quem é a nossa bússola? Quem é que nos pode indicar o caminho e dar a nossa direção? Nós temos a filha unigênita de Deus conosco aqui na Terra, que é a nossa verdadeira mãe. Os discursos da verdadeira mãe não são como os do verdadeiro pai, porque ela não é o verdadeiro pai, é a verdadeira mãe, são curtinhos, mas são muito incisivos, porque como são curtos, as palavras que lá estão, a maioria, têm um significado muito grande, tem um conteúdo muito, muito rico. E este discurso é muito breve, é um trecho do discurso da verdadeira mãe aos líderes quando houve a inauguração do nosso ecobarco, nosso barco ecológico em Chongpyeong. E a verdadeira mãe começou dizendo assim: é responsabilidade das famílias abençoadas que servem ao Pai Celestial na Terra, por isso não estamos a falar dos nossos antepassados, estamos a falar de nós, no mínimo, estabelecer no mínimo uma base nacional. Nós já estamos no 11º ano da Cheonilguk, sob o domínio do Pai Celestial. Com isso, quero dizer que é necessário criar um ambiente que permita ao Pai Celestial presidir e operar livremente. Ou seja, que Deus possa livremente exprimir a sua vontade, fazer a sua vontade. Estou dizendo, ela aqui referia-se aos líderes coreanos, que os 50 milhões de pessoas neste país devem se tornar filhos do Pai Celestial. Significa que eles devem se tornar casais abençoados. Isto está a falar da expansão, não é? Horizontal da bênção, que receberam a bênção dos verdadeiros pais e são cidadãos da Cheonilguk, ou seja, são casais abençoados que vivem já a tradição da Cheonilguk. E depois ela continua. Então, o que é que devemos fazer? Cada pessoa tem de testemunhar. Aquela senhora que representava o líder nacional também disse. Cada pessoa tem de testemunhar, diz a verdadeira mãe. Devemos testemunhar. Acordados ou dormindo, testemunhamos. Sem falhar, devemos colocar isso em prática e ter sucesso. Este acordados ou dormindo é uma coisa para refletir, não é? Eu penso que vamos ver a nossa unidade total da nossa mente. E continua, devemos ensinar o quê? O que é que a gente tem que testemunhar? Às vezes andamos aí tão perdidos naquilo que temos que ensinar, o material que devemos usar. Bom, a verdadeiramente tem dito isto várias vezes, recentemente. Sobre a natureza fundamental do Criador, temos que explicar às pessoas quem é Deus. Que é quem? É o Pai da humanidade, é o nosso Pai celestial. E sobre a missão dos verdadeiros pais. E é nisto que nós temos que concentrar o nosso testemunho. Mas este dar testemunho dá pano para mangas, todos sabemos, não é? O verdadeiro Pai disse-nos que deveríamos dar testemunho como um hobby.
Eu ainda não estou nessa, não sei se alguém já conseguiu. É difícil nós encararmos o testemunho como se fosse um hobby, uma coisa tão natural. Oh, que bom, agora vou fazer e espontaneamente, não é? Eu vou falar com as pessoas, com prazer, reservo tempo para aquilo e com uma grande alegria. De uma maneira geral, testemunhar requer esforço, não é? Nós temos que romper alguma coisa, vencer alguma coisa de nós. No fundo, o testemunho é, por assim dizer, a ponta de lança da nossa missão, mas nós temos qualquer outra missão, sinceramente, não é? Quando nós recebemos a benção, o que é que nós prometemos? Não é isto, pronto. E então, porque toda esta dificuldade? Nós temos resposta para as dificuldades, nós imediatamente fazemos uma espécie de meia-culpa. Ou é a nossa natureza caída, não é? Oh, não, ainda não consigo amar suficientemente. Ou então temos falta de confiança, porque já tivemos experiências que não são positivas. E isso fica dentro de nós. Essas experiências depois refreiam-nos e nós ficamos acanhados e com falta de confiança. Por isso, esta coisa de dar testemunho é um bocadinho como esta imagem. Por onde é que eu começo? Né? Por onde é que eu começo? E é tudo muito emaranhado às vezes e tão complicado, não é? Então vamos à base mesmo do testemunho, dar testemunho, né? Testemunhar implica obrigatoriamente, e isto é importante compreender, um relacionamento. Também há esta nova, por assim dizer, como é que eu posso chamar a isto? Em Chong Pyong ensinam-nos também a testemunhar a nós mesmos. Mas isso é outra coisa, é uma outra dimensão do testemunho. O testemunho que a verdadeira mãe nos pede é para testemunhar ao mundo, não é? Para trazer 1/3 da nossa nação, do nosso continente e por aí fora. Por isso, obrigatoriamente há um relacionamento. Então, no relacionamento de dois, pelo menos tem que haver, não é? E isto aqui todos nós já conhecemos, meu Deus, mesmo que não consigamos testemunhar, nós sabemos disto. Temos um sujeito que, neste caso, no testemunho, somos nós, não é? E que estamos, por isso, na posição de ensinar aquilo que a verdadeira mãe nos disse. Ensinar sobre a natureza fundamental do Criador, que é o nosso Pai Celestial, e sobre a missão dos verdadeiros pais. Mas há um aspecto fundamental sem o qual não há nenhuma ação de dar e receber. Qual é? Tem que haver uma base comum, não tem? Tem sempre que haver uma base comum. Senão não há uma verdadeira ação de dar e receber. E esta base comum determina tudo, por assim dizer. Porquê? Porque vai determinar o tipo de comunicação, a evolução desse relacionamento, desses ensinamentos que nós estamos a passar às pessoas. Tem que haver um crescimento, não é? No meu convidado, na minha convidada, nas pessoas que vêm aqui ao centro, nas pessoas a quem eu testemunho. Essa ação de dar e receber tem que crescer, porque quando assim não vem, nós sentimos isso, pronto, foi um grande falhanço, e lá vamos acumulando essas experiências negativas que depois nos levam a desistir, não é? Na verdade, até o mal também precisa de uma base comum, que somos nós, em diferentes níveis, é ou não é? O mal alguma vez pode agir sem uma base comum, com alguma coisa dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. E há um mundo espiritual encarregue disto. Há anjos caídos cuja missão é fazer só isto. É individuar dentro de nós as nossas dificuldades, aquilo que nós chamamos a nossa natureza caída, e constantemente estar a influenciar-nos para entrar em conflito com este, com aquele, para não fazer isto ou para fazer aquilo. Por isso, eles têm também que ter uma base comum. Então, no testemunho, eu preciso de encontrar as pessoas com quem eu possa estabelecer uma base comum. São o quê? Nós chamamos as pessoas preparadas. Ai, quem me dera que eu agora orei tanto, eu consiga encontrar pessoas preparadas, que pessoas, não é, que Deus preparou. E quais são as pessoas preparadas? Nesta quarta-feira passada, o Giuseppe Cali, quem esteve na oração, foi fantástica aquela apresentação dele. Ele falou deste ponto e é uma grande preocupação para nós. Nós sentimos-nos assim,
isolados e diferentes de todos, e no meio da multidão que está à nossa volta, a quem é que eu vou testemunhar? A quem é que está preparado? E deixamos-nos levar pelas nossas impressões pessoais. Aquela pessoa nunca nunca aceitará a Deus. Se a minha espiritual fosse por aquilo que eu era e nunca tinha, ela nunca teria testemunhado, só que a Gabriela era assim, não é? Era e é. E nós sentimos-nos assim, ok? Queremos proclamar a verdade, mas é quem e por onde é que começamos? E de facto, Giuseppe, estes são mesmo os slides dele, temos esta situação, a tal situação de testemunhar do sujeito para o objeto, ou seja, de X para Y. E nós vamos à procura do nosso Y. E que tipo de pessoa é? São as nossas preocupações. Aonde é que nós a vamos encontrar? Como é que eu depois a vou abordar? Conquistar o coração? Conquistar a confiança? Será que aquela pessoa me vai ouvir? Será que vai acreditar em mim? Se calhar vai dizer que sou doida, não é? Ou se calhar até tenho uma amizade com aquela pessoa, tenho medo de perder a amizade depois de testemunhar. Que tipo de material é que eu vou usar para testemunhar? Basicamente, estas são as nossas preocupações. Bom, na verdade, só Deus sabe. Ou não é? Então, só Deus sabe, porque nós ainda não temos um nível de espiritualidade. Vai-se desenvolvendo, se nós tivermos muita prática de testemunho, mas ainda não somos completamente com Deus e imediatamente vemos uma pessoa como o verdadeiro Pai e conseguimos perceber o nível espiritual daquela pessoa, não é? Deus sabe quem são as pessoas e porque Ele tem vindo a fazer um trabalho incrível na vida das pessoas e na sua linhagem. Por isso Deus sabe todas as circunstâncias, do que é que os antepassados fizeram, do que não fizeram, e o que é que a pessoa herdou, quais são as suas características que permitem. Eu posso, por exemplo, ter uma grande sintonia com o Armindo, mas não ter uma grande sintonia com a Isabela, quando eu estou a dar testemunho, não é? E isto também conta muito para nós. Eu não me sinto nada à vontade com aquela pessoa. Na verdade, nós podemos até ter uma percepção do que está por detrás, mas só Deus sabe. Porque há pessoas a cuja fundação nos permite realmente ter uma comunicação e outras é muito difícil. Se nós encontrarmos estas pessoas preparadas, esta ação de dar e receber irá crescer. Mas mesmo quando encontramos uma pessoa que Deus preparou, não é certeza de sucesso. Eu acho que já aconteceu a todos. Encontramos pessoas que testemunhamos e a reação é do tipo: ai meu Deus, esta pessoa realmente está preparadíssima para aceitar o Messias na sua vida, para ir à bênção, né? Mas depois não acontece. Até podemos encontrar a pessoa que está aberta a ouvir, mas não quer dizer que depois isso vá a bom termo, não é? Mais ou menos. Mas e porquê que é tão difícil? E porquê que é tão difícil? Deus quer. O mundo espiritual quer. Os judeus pais querem. Nós queremos. Porque é tão difícil. É pesado. É um jogo de cintura, de equilíbrio. Não sabemos. Eu acho que nos sentimos às vezes mais ou menos assim. Não quer dizer que seja toda a gente. Eu faço ali uma parêntese para o nosso irmão João. Mas eu penso que na sua maioria nós nos sentimos na corda bamba, carregados de um grande peso no nosso testemunho. Porquê que é tão difícil? Porque o sucesso do testemunho depende de uma outra ação de dar e receber, que é verdadeiramente fundamental. É uma ação de dar e receber que é constante na vida de cada um de nós e que está na base do nosso sucesso no testemunho. Qual é esta ação de dar e receber? É a nossa ação de dar e receber com Deus. É interessante como a Da Vinci pintou há séculos esta tentativa de comunicação entre nós e Deus. Mas vocês veem, os dedos não se tocam. Os dedos procuram-se e estão a ir um no encontro do outro, mas ainda não se tocaram, ainda não houve uma faísca, né? É uma tentativa, é muito bonita, porque este design, claro, eu não sei o que é que estava na cabeça do Da Vinci, mas eu penso que ele compreendeu que não há ainda uma comunicação entre o homem e Deus, mas há um desejo de Deus
e do homem de se encontrarem e de terem uma ação de dar e receber, de se conhecerem, de comunicarem, não é? Porque Deus é o nosso sujeito absoluto. É verdade ou não? É o nosso sujeito absoluto. Mas nós somos um objeto absoluto. Então, aqueles dedos ainda não se tocam, não é? Nós não sendo um objeto absoluto, significa o quê? Que nessa ação de dar e receber com Deus e nós, conosco, não há ainda uma base comum. Falta a base comum, não é? Que permita que Deus comunique livremente conosco. Nós dizemos que Ele venha viver conosco, que habite na nossa família, no profundo do nosso ser, que nós possamos comunicar com Deus e Deus conosco. Geralmente isto é sempre muito complicado, até se nós acreditarmos em Deus, não é? De maneira que não há esta relação para que as nossas ações, as nossas palavras sejam as de Deus. Ainda não há isto, não é? Ainda não há nesta nossa relação, nesta nossa tentativa de relação com Deus, porque falta esta base comum para que possamos ser estas encarnações daquilo que a verdadeiramente diz ultimamente, Espírito e verdade. Nós ainda não conseguimos encarnar o Espírito e a verdade. Por isso, esta base comum não existe ainda. E então, sem uma base comum, como é que Deus pode trabalhar connosco? É muito complicado. Lá está, é a nossa situação no testemunho. Como é que eu posso chegar ao coração daquela pessoa se não há nenhuma base comum entre nós dois? Se não há uma maneira... É o tal diálogo de surdos. Já alguém ouviu falar do diálogo de surdos? Eu falo disto e o outro ouve aquilo e ali fora uma confusão total, não é? E até nós nos desgastamos. Às vezes sentimos-nos esgotados porque investimos tanto, mas este dar, não é? Nunca volta. Não há uma verdadeira comunicação porque não tem esta base em comum. Como é que Deus se pode manifestar? Como é que Deus pode falar connosco? Na verdade, todos os problemas, todas as dificuldades têm origem exatamente nesta base comum com Deus que não existe. Se nós formos vir aquilo que nós chamamos a nossa natureza caída, aos problemas do mundo, é porque não há ainda esta base comum. E quanto é que Deus se consegue manifestar a cada um de nós? Não é igual para todos, não é? Por que que não é igual? Parece que então essa base com uns é um bocadinho maior, com outros é menor, com alguns é quase inexistente, mas nunca é inexistente. Com alguns é verdadeiramente muito difícil. Qual é o lugar de encontro? Onde é que nós nos encontramos com Deus? Há um sítio de nós, há uma parte de nós, onde Deus se encontra conosco. Não é na nossa consciência, é na nossa mente original. É na mente original. É na nossa mente original. Vamos ver. A mente original é um tema fascinante. Não se fala muito da mente original, fala-se muito da consciência. Eu acredito, isto é uma coisa minha, eu acredito que a palavra consciência foi fruto depois da queda. A consciência está sujeita à minha cultura, às tradições que eu aprendi. A consciência está sujeita a muita coisa. A mente original é absoluta. Não depende de nada. E todos os seres humanos têm mente original. Todos. Mais ou menos, não é? Então vamos ver o que o verdadeiro Pai diz sobre a mente original. Ele diz: nós sentimos o sussurro da mente original em algum lugar do nosso coração. E é interessante que é um sussurro, não é um gramofone. Ouvimos um sussurro, ouvimos assim uma coisinha. O que significa, o verdadeiro Pai aqui está a nos dizer que essa voz, que essa mente original tem uma voz fraquinha, né? Não a ouvimos assim, não é? A mente original continua a sussurrar mesmo no meio do mundo caído, mas lá está. Mesmo no meio do mundo caído, sussurra, não está calada, ela está sempre lá. Todas abrigam uma mente original que anseia por um mundo de bondade e grandeza.
A mente original existe em todos nós e o seu desejo é uma expressão absoluta de Deus. Na verdade, a mente original é Deus dentro de nós. E o que aconteceu o que aconteceu à nossa mente original com a queda do homem é explicado de uma maneira muito interessante neste livro. Mais uma vez, nós podemos compreender que o material que nós temos é absolutamente incrível e este livro, A Unidade da Ciência no Pensamento da Unificação, um capítulo pequenino, aqui praticamente são uns parágrafos, que fala do que é que aconteceu com a queda à nossa mente original. Vamos então ver muito rapidamente. Não se consegue ver, e alguma coisinha se consegue perceber, porque no próprio livro fizeram isto assim, de maneira que na página do livro a própria impressão não é nítida, mas alguma coisinha se consegue perceber o suficiente para, e depois tem a explicação, não é? No livro. Então, do que é que se trata? O que nós vemos aqui, eu não se vê, mas pronto. Nessa tabela temos o verdadeiro ser humano e o ser humano caído. E depois, debaixo do verdadeiro ser humano, temos duas colunas, uma para o cérebro e outra para o amor. Na criação de Deus, de acordo com a maneira como Deus criou, o primeiro cérebro que Deus criou foi o cérebro reptiliano, os répteis. E é interessante que o comportamento social dos répteis é um comportamento que, na verdade, não é social. É um comportamento virado só para si mesmo. Mas quando nós vamos para os mamíferos, na verdade, o cérebro dos mamíferos está preparado para os fazer funcionar como uma família. E nós vemos isso, muitos comportamentos, não é? Nos mamíferos. E depois, a nível dos primatas, que é já um nível superior de evolução, o cérebro deles está preparado para funcionar a nível de clã. E nos hominídeos, que são, por exemplo, os australopitecos, antes de nós, que Darwin diria que é exatamente a mesma coisa, o cérebro está preparado para que estes seres vivam socialmente como uma tribo. E depois no ser humano, o nosso cérebro está preparado para amar com o amor universal. E estamos a falar do cérebro, não estamos a falar da mente. Estamos a falar do cérebro. Das diferentes partes do cérebro. Por isso, à medida que Deus avançou na sua criação, não é? Até chegar ao homem, houve diferentes níveis. Mas nós mesmos, seres humanos, quando nascemos, por isso é que é difícil tomar conta de crianças e adolescentes, porque falta ainda um determinado nível de desenvolvimento, mesmo no cérebro, que os torne mais altruístas e manejáveis, em vez de serem tão egoístas e centrados em si mesmo. Por isso, o nosso próprio cérebro tem o seu desenvolvimento ao longo da vida. O que é que aconteceu com a queda? Nós temos aqui à direita o homem caído. O que aconteceu foi completamente... Ou seja, aquele nosso cérebro estava na posição de comandar todo o resto da nossa vida. Não quer dizer que a nossa parte do cérebro reptiliano não funcionasse. Tem que funcionar. Não é um cérebro malvado. Protege-nos de muitas coisas, não é? Porque é feito para, através de um instinto, proteger a nossa vida. Mas não deve ser o comandante do barco. Não deve ser esse cérebro a comandar a nossa vida. Deveria ser o tal que é capaz de amar com o amor universal. Com a queda, o trauma da queda inverteu esta hierarquia original. Então, esse cérebro visceral, reptiliano, centrado no eu, tornou-se dominante, pegou nas rédeas, e se nós tentarmos visualizar este processo, nós podemos ver uma carroça com o seu cavaleiro que pega nas rédeas e está a guiar os seus cavalos, e o que acontece depois é que está, por assim dizer, os cavalos com as rédeas a dominar o cavaleiro. Só para dar uma imagem. Isto foi o que aconteceu com a queda. O que é que isto provoca? Continuamente este conflito do controle. Continuamente, porque a mente original não desvaneceu, não é?
Mas a outra é muito forte, sobretudo depois de milhares de anos, de hábitos, de modos de pensar, de fazer, de história que se acumula, não é? Então, a nossa mente instintiva, que é responsável pela nossa sobrevivência, não era a mente que tinha domínio sobre nós, de maneira nenhuma. Não tinha domínio sobre a nossa capacidade de amar, sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando mais o cérebro reptiliano alguma vez podia influenciar isso? Não. Por isso, o que aconteceu com este trauma foi esta inversão do domínio completamente. E nós hoje estamos abaixo das rédeas do nosso cérebro instintivo. Não é uma situação absolutamente nada fácil, porque as minhas emoções, as minhas decisões, as minhas ações, mesmo que não estejam conectadas com a minha sobrevivência, são guiadas por este cérebro reptiliano. É, no fundo, é o responsável pelos nossos instintos, as nossas percepções, como é que eu percebo as coisas à minha volta. Se eu percebo tudo centrado sobre mim, a vida torna-se muito complicada. Estás com medo, sono, a fome. O que é que o verdadeiro Pai nos diz sempre? Para controlar o sono, para controlar a fome, para controlar o sexo, não é? Porque nós passamos a ser dominados por isto. A sensação de proteção, a de sobrevivência, defesa e ataque, ação e reação, entre outras. Mas a coisa interessante, não temos tempo de maneira nenhuma, seria muito interessante, por exemplo, falar daquilo da inteligência emotiva, de como é que isto se relaciona. Porque é assim, isto não domina só o meu sono e a minha fome. Eu sinto-me ameaçado, não é só quando um leão corre para mim. Eu sinto-me ameaçado contra outra pessoa quando eu vejo a outra pessoa que quer tomar o meu lugar. Eu sinto-me ameaçado contra outra pessoa procura o amor que eu estou a receber de alguém, não é? E isto expandiu-se a todos os níveis emocionais do nosso ser humano. Por isso, esse tal amor universal passou cá para baixo e tudo, absolutamente tudo, é dominado por este cérebro que é eu, sempre eu. O cansaço, como é que eu reajo ao cansaço? Não tem a ver com o instinto. O stress, como é que eu reajo ao stress? Também não tem a ver com o instinto. Não vejo. Okay. Então, eu não consigo, isto desapareceu. Está bem. É muito interessante, por exemplo, quando nós, seguindo o exemplo dos nossos verdadeiros pais, nós lutamos. Nós lutamos para dominar este cérebro, para dominar aquilo que nós chamamos de mente caída, não é? Nós lutamos como? Submetendo o corpo. E na verdade, o corpo nós até conseguimos. Nós dizemos sempre que temos um problema de unidade entre a mente e o corpo. Na verdade, nós não temos, quer dizer, nós temos uma relação excelente entre o nosso corpo e a nossa mente caída. O nosso problema é que a relação entre o nosso corpo e a nossa mente original, né, foi cortada. Então, quando nós oferecemos um determinado tipo de devoção, que eu vou agora, por exemplo, dizer Kiombés, ou Ondoké, por exemplo, ou jejum, não quer dizer que enquanto eu estou a fazer Kiombé, ou eu estou a fazer jejum, eu esteja conectada a Deus com a minha mente original. A vocês não vos acontece estar a fazer Kiombé e a uma certa altura aquilo faz automaticamente e a mente... Todas as nossas preocupações lá está. Da nossa vida, as nossas ansiedades, agora tenho que fazer isto, ou não sei o quê. Não? Onde é o quê? Eu não sei vocês, mas quantas linhas conseguem ler sem que a vossa mente parta para outro sítio qualquer? E continuamos a ler. Sim ou não? Interessante, não é? Por isso, nós podemos oferecer devoção, mas não quer dizer que estamos a exercitar o poder da nossa mente original. Bem, é melhor fazer do que não fazer, não é? Estamos só aqui a tentar compreender, não é? Como é que isto funciona. Ou seja, temos uma base comum que permite a Deus estar no comando da nossa vida e ser vitoriosos no testemunho.
quando nós oferecemos toda esta nossa devoção, estamos 100% conectados com Deus. Deus pode manifestar-se completamente como Ele quer, no nosso ondoqué, nos nossos quiombés, no nosso jejum. No nosso jejum, será que nunca nos passa assim pela cabeça um desejo? Oh, meu Deus, que fome! Então, quer dizer que quando nós estamos a oferecer devoção, não é exatamente a nossa mente original que está no comando. Não há uma base comum. Então, como é que Deus pode falar connosco? E nós isto temos que compreender. Como é que Deus pode falar connosco? Como é que Deus pode fazer parte da nossa vida? Como é que nós restituímos o domínio à nossa mente original e metemos outra vez estes cavalos no sítio onde devem estar e o cavaleiro onde ele deve estar? Nós sabemos que a vida dos verdadeiros pais é uma vida de oração. Mas não é exatamente uma vida de oração como a nossa. Não quero estar a fazer outra vez uma meia-culpa e estar sempre a dizer, os verdadeiros pais são assim, mas nós na verdade somos assado. Não é exatamente isso. Mas nós sabemos. O verdadeiro pai relatou tipos de oração, não é? Que ficava, ele dizia o chão, ficava encharcado, ele orava horas e horas e suava e chorava num desespero total, não é? As orações do verdadeiro pai eram orações de lágrimas, de desespero, de profunda comunhão com o coração de Deus para o confortar e de absoluta determinação. Nas orações do verdadeiro pai, o que é importante compreender é que ele conseguia fazer este breakthrough, não é? E abrir um canal para comunicar com Deus e Deus comunicar com ele. Esta é, por assim dizer, a grande diferença. Bom, e no fundo é tornar-nos pessoas perfeitas, não é? Isso através da oração o verdadeiro pai conseguia também mobilizar o mundo espiritual. Porque quem ora com este desespero e com este amor consegue atrair, porquê? Porque ressoa, vibra numa determinada frequência que atira tudo aquilo que são o bom mundo espiritual. Os anjos de Deus, os espíritos de absoluta bondade, os antepassados. Por isso a sua oração é uma oração de absoluta comunhão com Deus. Não quer dizer que não fosse mesmo assim uma luta. O verdadeiro pai tinha que orar até conseguir romper, não é? Ora, em 2018, a verdadeira mãe pediu ao presidente Iki Song para dar início a uma condição de devoção muito especial. Uma condição de devoção de oração. É mais exatamente uma vigília de oração de 3 horas, das 10 à 1 da manhã, de segunda à sexta-feira, por isso com fim de semana, no Cheonchimon, em Chongpyong. Eu lembro-me disto e lembro-me que quando ouvi falar pela primeira vez, eles eram aquilo que nós podemos dizer em português simples, uns gatos pingados, ou seja, meia dúzia de pessoas que estavam ali e que oravam de uma maneira que aquilo até era assim um bocadinho impressionante e ninguém nunca quis aprofundar assim isso muito, mas a verdadeira mãe pediu, foi a verdadeira mãe que pediu que se iniciasse esta condição de oração. Que, pela maneira como nós vemos, é uma oração que pretende que todos nós sejamos capazes de orar como o verdadeiro Pai. Que todos nós sejamos capazes de alguma maneira, criar a condição para que a nossa mente original sempre mais, tenha poder, tenha autoridade, tenha força para manifestar-se. E para que assim, dessa maneira, também se estabeleça a tal ação de dar e receber com essa base em comum. E que essa base comum seja cada vez mais forte e mais presente. Desde 2018, esta devoção, esta oração, esta vigília de oração nunca mais parou. Agora, no dia 1 de julho, celebrou-se a 800ª oração, vigília de oração, por isso já se concluíram 800 sem nunca parar. Eu, na minha simplicidade, até pensei, como é que nunca terá adoecido? Uau! Mas, na verdade, nós estamos a falar de uma dimensão de fé e de amor em que o espírito, a mente humana original, consegue completamente vencer aquilo que possam ser os sintomas do nosso corpo.
já está espalhada por todo o mundo. Este mano é Incheon Kim, é, por assim dizer, o secretário-geral do centro de Cheonpyeong, como nós chamamos mais simplesmente. E ele diz, com esta prática do Cheonshimwon, a voz de Deus é ouvida na nossa mente original. Para ouvirmos Deus na nossa mente original, isto requer um esforço enorme, uma vontade mesmo, uma coisa consciente. Ao fazer a sua vontade de Deus, a nossa natureza caída vai sendo eliminada. Estamos assim a recuperar a relação perdida com Deus, o que significa que estamos a recuperar a posição original da nossa mente original. Estamos a conquistar, a recuperar uma posição de comando na nossa vida. Eu sou o comandante da minha vida. Houve até um workshop em Itália que era capitães da nossa vida, dos jovens da segunda geração. A verdadeira mãe também, o que é que ela diz? Ela, bom, diz muita coisa, eu escolhi só algumas. Devem ir ao Cheonshimwon, porque não é só participar na vigília. Nós temos um Cheonshimwon, todos os países têm, 365 dias por ano para se encontrarem com o verdadeiro Pai. É necessário orar, expressar os vossos desejos no Cheonshimwon, um lugar onde a humanidade pode ter a experiência de estar presente com os verdadeiros pais e onde podemos comunicar com o mundo espiritual. É necessário criar um ambiente ideal na Terra e mover o mundo espiritual. E isto vai permitir a tal base comum para a nossa vitória no testemunho. Cheonshimwon é um lugar onde podem sentir o verdadeiro Pai. Eu penso que todos sentimos muita falta do verdadeiro Pai, nos perguntamos, o verdadeiro Pai, não é? Como que talvez nos esperássemos manifestações visíveis daquilo que o verdadeiro Pai está a fazer no mundo espiritual. Na verdade, o verdadeiro Pai está dependente daquilo que nós fazemos aqui na Terra. Mas podem servir o verdadeiro Pai e estar com Ele durante 365 dias. Se oferecerem oração e devoção, então tudo será realizado. Todos os membros precisam de amar-se e tornar-se um só, centrando-se no Cheonshimwon, que é o poder da nossa mente original que consegue alcançar Deus e estabelecer uma comunicação com Deus. O Cheonshimwon deve ser a corrente principal e realizar a unificação da Coreia do Sul e do Norte, bem como o mundo ideal unificado. Nós vimos algumas imagens de como o presidente Song orava com todo o seu ser e, claro, no Cheonshimwon ora-se todos os dias pela reunificação pacífica da Coreia. Eu quis pôr aqui porque o Sérgio partilha todos os dias este link no nosso grupo 2020-2027. Todos os dias o link muda, todos os dias o Impiomuno manda o link. Agora é até bastante bom, porque é das 2 da tarde às 5, porque eles estão na Coreia, e este é o link para nos unirmos à Coreia. Ouvem-se testemunhos de milagres incríveis, incríveis daquilo que está a acontecer. E vitórias também no testemunho, nas famílias, nas vidas individuais. Quando eles voltarem à Europa, voltamos ao esquema das 9 da noite à meia-noite, que para nós até vai estar bom, porque no resto da Europa é das 10 à 1 da manhã, por causa do fuso. Mas, independentemente de conseguirmos estar lá sempre ou não, podemos algumas vezes. O que eu vos queria dizer é, verdadeiramente, eu, por exemplo, conheço pessoas que até ofereceram 10 mil Quiondés, mas hoje não estão na igreja. O que eu quero dizer é que esta é a última fronteira do nosso esforço para comunicar com Deus. Sabem, fazer devoção com o nosso corpo é uma questão de resistência, na verdade. Resistir à fome, resistir ao sono, ou resistir ao cansaço. Temos que continuar a fazer. Mas não é a mesma coisa que exprimir um coração tão desesperado que conseguimos abrir um vácuo através do qual Deus se possa manifestar na nossa mente original e nós possamos verdadeiramente comunicar com Deus e com o verdadeiro Pai. São coisas que requerem esforços completamente diferentes. Quem já esteve no Cheonshimwon sabe
Na verdade, quando é difícil a oração, a ressonância, né? Aquele momento em que nós todos ressoamos e oramos todos juntos. Mesmo que haja pessoas que elevem a voz e que orem com muita força, eu falo por mim, é tão difícil que aqui dentro... Não, e, bom, na verdade ainda não aconteceu. Eu ainda não tive esse breakthrough. Não é? E eu sinto que esta é a última fronteira da nossa vida de fé para verdadeiramente conseguirmos ter uma vida de fé em que Deus se manifesta e nós somos vitoriosos no nosso testemunho e em todos os outros aspectos da nossa vida. Sim, hoje não há, porque sábado e domingo não há. Então, para concluir, nós no início lemos aquelas palavras da verdadeira mãe que nos exortava a testemunhar, acordados, a dormir, não é? Cada pessoa tem de testemunhar sem falhar, por aí fora. E a verdadeira mãe também dizia, devemos ensinar sobre quem é Deus, qual é a missão dos verdadeiros pais. E ela concluiu, o discurso é muito pequenino, e ela diz, por esse motivo, podemos dizer que a providência do Chan Shimon é importante. Ela está na raiz de uma fé inabalável. Uma fé inabalável é uma fé que lá está, que mesmo que eu ofereça 10, que eu ofereça só até 7 quilombés, nada vai conseguir abalar a minha fé e afastar-me de Deus. Porque uma vez que eu estabeleço uma base comum com Deus, uma vez que eu consigo estabelecer essa relação com o coração de Deus, a minha fé está estabelecida e eu estou já verdadeiramente a caminho da perfeição. Cada pessoa deve experimentar isso pessoalmente. Não é uma coisa que se possa contar, é um esforço individual. Vocês entendem? Sim. Farão isso? Sim. Então, aquilo que a verdadeira mãe nos exorta a fazer no Chon Chimon, seja no nosso centro, seja através do vídeo, são orações de lágrimas, sinceras, que nos ajudem dia após dia a recuperar este nosso controle, a nossa mente original, que é Deus dentro de nós. Ajuda-nos a ter uma base comum, absoluta, que é imutável, e à medida que nós nos unirmos com muita sinceridade a esta providência do Chon Shimon, o nosso testemunho será absolutamente vitorioso. Porque nós teremos uma ação de dar e receber com Deus. E a verdadeira mãe conclui o seu discurso, já lemos com estas palavras. E eu gostaria só agora de agradecer e fica o convite e fica a reflexão sobre não é, um nível completamente diferente de devoção que nos é pedido. É um grande desafio. Eu acredito que é o maior desafio. É recuperar o nosso relacionamento original com Deus. Conseguir exprimir nas nossas orações desespero, não é? Um coração total de compreensão com o coração de Deus, uma unidade total. Muito obrigada. E vamos então. Amado Pai Celestial e amados verdadeiros pais do terra, do céu e de toda a humanidade, nós estamos verdadeiramente a viver este momento incrível da história em que, passo após passo, nós somos guiados cada vez mais perto de Ti. E vamos descobrindo ao longo deste nosso caminho, vamos descobrindo sempre cada vez mais o Teu coração. E vamos descobrindo também cada vez mais quais são os nossos limites e os obstáculos que temos na nossa vida, as nossas dificuldades. E sempre, sempre tu vens ao nosso encontro, os verdadeiros pais mostram-nos o caminho para que nós possamos realmente tomar as rédeas da nossa vida, que nós possamos comandar a nossa vida e possamos estar completamente unidos a Ti. Nesta grande missão, sobretudo neste período agora de 6 meses de absoluto testemunho, nós podemos sentir o coração desesperado dos verdadeiros pais e o Teu, com certeza, nesta agonia para poder construir um mundo de paz, um mundo que se continua a recusar a viver a paz, que se continua a recusar a unir-se.
e a viver em harmonia. E é contra este tipo de energias que nós queremos lutar com um coração de absoluto amor e de absoluta fé, unindo-nos a Ti completamente. Agora também nesta providência do Chon Chimon. Conseguir criar condições para que possamos sentir o Teu coração, que Tu possas comunicar connosco e exprimir-te completamente na nossa vida. Pai Celestial, nós queremos fazer tudo isto juntos, como uma única família. Irmãos e irmãs que possam apresentar-se todos de frente a Ti, como famílias abençoadas centrais e cidadãos da Chonilguk sem sombras. E eu oro, Pai Celestial, para que sempre a tua guia possa, em cada momento do nosso dia e da nossa vida, levar-nos nesta direção da unidade, do perdão, da compaixão, da harmonia entre todos, Pai Celestial, entre todas as famílias abençoadas centrais, entre as famílias abençoadas centrais e todas as figuras centrais do mundo, e com os verdadeiros pais, e contigo. Ajuda-nos realmente neste esforço de eliminar cada vez mais o poder incrível da nossa mente caída e haver sempre cada vez mais espaço dentro de nós para investirmos na unidade e no amor. Agradecemos tanto deste espaço que tu crias todas as semanas neste lugar sagrado, que nos reúnes aqui para podermos compreender mais profundamente o teu coração e o coração dos judeios pais e podermos também compreender cada vez mais profundamente qual é a nossa missão e a nossa identidade e o tempo que estamos a viver, para que não nos perdamos em confusões e não perdamos tempo precioso da nossa vida. Todos juntos e com muita gratidão nós oramos tudo isto e no nome de Ana Paula Moreno, da família Berto, família abençoada central, Adjo. Foi muito bom, não? Foi bom porque a minha esposa não foi bom. Foi bom. Aí, Quando é fácil ter uma relação com uma religiosa. Se uma pessoa religiosa tem uma base comum. Quando uma pessoa não é religiosa, é mais difícil. É mais difícil. Eu tenho a prova. É mais difícil. Pero eu tenho muita saudade de verdadeiro pai. Muita. Por quê? Porque eu vivi de experiência com o verdadeiro pai física. Eu racconto solo isso, e poi io acabo perché non quero parlare molto di me. L'ultima vez che verdadeiro pai fu in Italia era quando ero stava qui, che non stava in te. E tutto questo podio stava pieno di sacchi di areia per basso. E io pensai, oh, io non vedo più verdadeiro pai. Io non vedo più, ele morre, ele morre. E quando stavo no carro, il verdadeiro pai stava. Agora eu não estava na igreja, trabalhava usando a minha casa, tenho a minha vida familiar. Eu, quando fui ali, eu devo tocar o verdadeiro Pai. Eu devo abraçar o verdadeiro Pai. E não sabia como, porque estavam na security, estava tanta gente assim. E quando ele entrou no carro, eu não saí, eu sou um assim. Eu fui atrás de tudo da segurança. Eu fui, e o verdadeiro pai estava no carro, estava fazendo. Sim, eu fui lá. Eu toquei a mãe do verdadeiro pai, ele se girou, me guardou. Me guardou e eu guardei o verdadeiro pai. O carro partiu. É per quello che tenho tanta saudade. Ma non sul paese, perché poi io non fui una persona poi che tem una base comune forte nella mia vita, comprende? Tenho a minha fé, eu sou por aqui, però è come dizer, tutti noi teniamo dei momenti che non sono ideali e che possiamo traire, so se percepi, possiamo traire.
Coisa per la mente, uma coisa para a mente. Assim que, verdadeiro pai para mim foi o máximo. Claro que eu sou filho para a mãe. Para eu isso, eu fui a segurança com o verdadeiro pai. Eu fui a segurança com o verdadeiro pai. Eu não quero falar disso. Portanto, a mim me manca muito o verdadeiro pai. Manca muito. Obrigado. Vamos. Ok, nosso serviço domingo acabou. Antes de ver coisa. Tchau, tchau.